Estamos de volta com o debate para o governo de Pernambuco. Neste bloco, as perguntas serão sobre temas que eu vou sortear nesta urna aqui. Novamente, neste bloco, cada candidato pergunta uma vez e pode responder até 2 vezes, podendo ficar candidato sem ser perguntado. Lembrando que a ordem de quem pergunta já foi sorteada numa reunião com os assessores. Eu vou sortear o primeiro tema deste bloco agora. Tema deste bloco, primeiro tema, mulheres. Quem faria a pergunta seria o candidato Anderson Ferreira. Ele foi convidado para participar do debate, mas não compareceu. Na sequência agora, vou para mais um sorteio de temas determinados nesse bloco. Transporte público, quem faria a pergunta seria a candidata Marília Reis. Ela foi convidada, mas não compareceu ao debate. Terceiro sorteio de tema nesse bloco. O tema impostos. Quem pergunta agora é o candidato Miguel Coelho. Candidato, pergunta de 30 segundos. Quem vai responder uma pergunta do senhor sobre impostos? Danilo. Candidato Miguel Coelho, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Danilo Cabral sobre impostos. Danilo, de acordo com os dados oficiais, Pernambuco é do Nordeste o estado que mais cobra imposto per capita, ou seja, por cada um de nós. A gente paga um ICMS caríssimo, substituição tributária cara, que prejudica bastante, como também o pagamento antecipado, todo o setor produtivo do nosso estado, como é muito difícil a gente poder fazer negócios em Pernambuco. Não à toa, o Banco Mundial colocou o estado como o pior de fazer negócios de todo o Brasil. Você que representa Paulo Câmara, como é que você pretende mudar isso? Candidato Danilo Cabral, seu tempo passa a contar a partir de agora para responder a pergunta do candidato Miguel Coelho. Miguel, de imposto você entende. Você aumentou o IPTU de Petrolina em mais de 100%. Isso é a informação que eu tive lá de Petrolina e muitas reclamações com relação a isso lá. Na verdade, aqui em Pernambuco, nós temos a oportunidade, a partir do ano que vem, de ofertar a menor carga tributária de todos os estados do Nordeste. Esse é um compromisso que nós estamos assumindo, de nenhum estado do Nordeste ter algum tipo de alíquota menor que vá prejudicar a atração de empresas aqui para o nosso estado. Nós iremos criar aqui em Pernambuco esse ambiente que vai permitir uma atração de uma política tributária que será a melhor do Nordeste. E por que a gente está fazendo isso agora? Você deve ter visto essa semana, Miguel, saiu o ranking dos estados do endividamento dos estados no Brasil. Pernambuco tem o menor nível de endividamento dos últimos 20 anos. Isso foi graças a um trabalho muito sério que foi feito pelo governo do estado, pelo governador Paulo Câmara, sim, né, de deixar o estado equilibrado. Pernambuco hoje se encontra completamente equilibrado, em condições de dar um novo salto de qualidade. Candidato Miguel Coelho, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Danilo, a verdade é que você ajudou Paulo Câmara a cobrar, a arrochar, a fiscalizar e a fechar tantos negócios, empresas e, com isso, fazer de Pernambuco um dos estados que mais tem desempregados no Brasil, junto com a Bahia. Mais do que na média do que o próprio país. A gente não pode cair mais nessa conversa fácil nem bonita que você traz aqui. No nosso governo, nós vamos isentar o IPVA de quem tem moto até 160 cilindradas, carros até 10 anos, olhar para há mais de 10 anos, olhar para o pequeno e o microempreendedor, que ele não aguenta pagar o ICMS, senão ele quebra o seu negócio. E a gente precisa estimular para que o pequeno possa crescer através do microcrédito, através também da questão da capacitação técnica. Vamos melhorar o ambiente de negócios do Estado, desburocratizando, fazendo a transformação digital no governo e diminuindo pela metade as exigências burocráticas da CPRH, do Bombeiro, da JUSEP, entre tantos outros órgãos. O nosso governo vai ser parceiro de quem quer fazer Pernambuco ser grande, líder com emprego e com desenvolvimento. Candidato Danilo Cabral, o senhor tem agora 1 minuto e 24 segundos. Miguel, na verdade, graças a esse esforço que foi feito pelo governo do estado, foi que nós conseguimos salvar vidas durante a Covid. Eu digo e repito aqui mais uma vez que nós tivemos a 2ª menor taxa de mortalidade da Covid no Brasil. Foi graças a esse esforço fiscal feito pelo governo. E agora a gente está em condições de dar um novo salto de qualidade. Isso vai nos permitir, Miguel, fazer um investimento nos próximos 4 anos de 15 bilhões de reais. E sem querer vender a Compesa, como você quer vender.
Você quer vender, como quis vender lá o Rio São Francisco, privatizando a Chesf, foi sua família que vendeu o Rio São Francisco. Não pense que você vai também vender a Compesa, que é um patrimônio de Pernambuco. Nós vamos garantir água de qualidade em menor tempo na casa das pessoas, graças a um plano de investimento de 15 bilhões de reais que vai ser feito fruto do recurso próprio do Estado ou da capacidade de operações de crédito e empréstimos que nós vamos ter. Nós temos destinação para esse recurso. Nós queremos sim duplicar a BR-232 até Serra Talhada. Essa obra custa 3 bilhões de reais. Nós vamos dividir essa obra com o governo federal, fazer uma faixa até Salgueiro. Nós vamos também fazer o arco metropolitano, que é tão importante, já está com os projetos prontos, nós vamos licitar ele também a partir do nosso governo. Nós vamos concluir a Transnordestina, graças ao investimento que foi feito esta semana, anunciado inclusive pela empresa Bemisa, de ter um novo terminal de minério, ou seja, Pernambuco vai viver um novo momento. Ele está preparado para isso, graças ao equilíbrio fiscal que o governo do Estado se encontra. Quarto bloco do nosso debate, com temas, agora esse bloco com tema determinado, vou para mais um sorteio. O tema adutoras e barragens. Quem faz a pergunta agora é o candidato João Arnaldo. Candidato, o senhor terá 30 segundos para fazer a pergunta. Quem vai responder a sua pergunta sobre barragens nesse bloco? Eu vou perguntar ao candidato Miguel Coelho. Miguel Coelho, candidato, então o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Miguel, Pernambuco tem um grande número de famílias com processo de desabastecimento de água e Pernambuco fez, pelo governo que você fazia parte há 10 anos atrás, uma PPP dizendo que isso ia resolver o problema. Hoje tem uma empresa que tem uma concessão privada para fazer. Isso não mudou nada, porque a empresa não investe para resolver a vida das pessoas. Ela investe para ter lucro. E aí você só fala de privatização. É essa a sua proposta para resolver o problema da água em Pernambuco? Candidato Miguel Coelho, o seu tempo passa a contar a partir de agora para a resposta. João, o que eu defendo é a concessão. E deixa eu explicar rapidinho para quem está em casa, para não ficar confuso com a bagunça que vocês estão fazendo aqui. Concessão é tipo um aluguel, por um tempo determinado e o patrimônio continua do Estado. Privatização, aí sim, é uma venda. E isso a gente não defende. A gente defende a concessão da Compesa para garantir e acabar o racionamento de água e o rodízio que mais de 1.800.000 pernambucanos hoje sofrem pela incompetência dessa empresa, como também pela falta de saneamento. A adutora do Agreste, a adutora do Alto Capibaribe, a adutora do Cerro Azul, as barragens da Mata Sul, que há mais de 10 anos se arrastam essa promessa. A gente não pode cair mais nessa conversa. O tempo do PSB já deu. Está na hora de virar essa página e colocar, de fato, quem quer trabalhar e fazer a diferença na vida das pessoas. Candidato João Arnaldo, o senhor tem agora 1 minuto para sua réplica. Miguel, não vou nem querer perder muito tempo aqui, porque eu quero explicar a proposta, mas você está dando uma enrolada aí até jurídica, porque a Compesa já é uma concessionária, só que ela é uma empresa pública. Quando você fala de fazer uma concessão da Compesa, que já é uma empresa pública, isso é uma privatização. Mas vamos lá. Nós temos uma proposta concreta, que não é privatizar, que é ficar entregando barato, como aconteceu com a Compesa, com a CELP, que piorou o serviço e ninguém mais tem um patrimônio que era um orgulho de Pernambuco, era um patrimônio público, uma empresa bem gerida, e acabou servindo para fazer uma obra que devia ser federal. A Compesa, ela precisa de investimento. É verdade que a atual gestão não está cuidando da Compesa, passou a fazer intervenções políticas, tirar até dinheiro da Compesa na forma de lucro, os dividendos para o Estado para fazer uso de outros recursos. Nós vamos fazer um grande financiamento com o BNDES, cancelar esse contrato de privatização que está sendo feito hoje e, a partir disso, ter um grande investimento em abastecimento de água e tratamento de esgoto para universalizar em 10 anos de gestão. Candidato Miguel Coelho, o senhor tem agora 1 minuto e 42 segundos para sua réplica. João, se você quiser, quando terminar o debate, eu lhe explico a diferença de um e outro para você não ficar confuso como parece que está agora. Mas vamos lá. Quem está em casa não está preocupado como é que vai ser feito a Compesa. Ele quer água para beber, para tomar banho, para lavar o prato, para cozinhar. Ele quer saneamento para não ficar aquele cheiro horrível na porta de sua casa e as crianças ficando doentes pela falta de saneamento. O Agreste está cansado de esperar. O ramal do Agreste já está pronto, foi inaugurado esse ano. Mas a adutora do Agreste, tocada pelo governo do Estado, até hoje se arrasta, com dinheiro em conta. Se a gente pegar as barragens da Mata Sul, 2010, 2017, 2019, 2022, chuva atrás de chuva, tragédia atrás de tragédia, e a mesma novela, as mesmas desculpas.
Pernambuco cansou, Pernambuco está frustrado, está machucado por esse governo tão ruim que é o governo do PSB de Paulo Câmara, que Danilo representa. A gente precisa olhar para frente. Está na hora de Pernambuco voltar a sonhar grande. Está na hora de Pernambuco recuperar o seu local de destaque para o Brasil. A gente ter um governador que não mais nos envergonhe, mas que possa projetar o nosso estado para ser liderança regional no Nordeste. Hoje a gente perde para a Bahia, para o Ceará, para Alagoas, por conta da falta de investimento. Nós vamos fazer um governo que vai diminuir as regalias, que vai diminuir o número de cargos comissionados, o número de empresas públicas ineficientes que não servem para nada, para que a gente possa investir onde é mais importante, na saúde, com maternidades e hospitais, na educação, com creche e cursos técnicos, na segurança, acabando as faixas salariais, empoderando os nossos policiais, junto com as guardas municipais e, principalmente, garantindo emprego, garantindo salário, garantindo renda para as pessoas. Vamos agora para mais um tema dessa noite. O tema sorteado agora, creches e primeira infância. Quem pergunta agora é o candidato Danilo Cabral. Candidato Danilo Cabral, quem vai responder a sua pergunta sobre creches e primeira infância? Miguel Coelho. Miguel Coelho. Candidato, então o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Miguel Coelho. Miguel, eu vou dar uma oportunidade de novo para você explicar qual é seu conceito de número de vagas em creche. Você disse várias vezes aqui que tinha instalado 17 mil novas vagas de creche. Na verdade, quando a gente vai consultar os dados do INEP, repito, isso é dado oficial, Miguel, só tem lá 2.017 crianças matriculadas. E dizendo que esse dado é 700 vagas menor do que o seu início da sua gestão. Fala a verdade, qual é a quantidade de vagas de creche que foram criadas em Petrolina? Candidato Miguel Coelho, o senhor terá seu tempo para responder a partir desse momento, lembrando que são 2 minutos e 30 segundos. Danilo, creche e primeira infância, como o próprio tema fala, são temas correlatos e que andam juntos. Quando assumi a prefeitura de Petrolina, seja na rede própria ou na rede conveniada, a gente tinha mais ou menos 11 ou 12 mil vagas. Hoje nós temos quase que 18, entre rede conveniada, que a prefeitura banca mais de 40 milhões de reais por ano para poder garantir essas vagas, 5 refeições por dia, com professores, assistentes, ar-condicionados, como também as próprias unidades, como o CEMEIS, que é o nome usado tecnicamente, entre outras referências que a gente tem. A verdade é que tem mais de 17 mil crianças sendo atendidas entre 6 anos e 5 anos de idade. Você que foi secretário da Educação deve pelo menos se lembrar disso, mas pelo visto você tem memória seletiva. Mas de novo, para você que está em casa, não se preocupe. Se fiz em Petrolina, vou fazer no Estado. O que eu te peço é a oportunidade e o voto de confiança. Candidato Danilo Cabral, o senhor tem agora 1 minuto para sua réplica. Você vê agora como é que ele trata a informação. Ele agora mostrou qual é o jogo dele na conta. Na verdade, de creche pública municipal, isso é dado do INEP, não tem questionamento. São 2 mil. Agora, ele soma vagas de conveniadas e de particulares. É dessa forma que ele tenta fechar a conta. Ou seja, ele está fazendo um jogo de números. Repito, mais uma vez, está fazendo migué com os números. Miguel, vamos parar com essa coisa. O povo precisa de respeito. Você tem que falar a verdade das coisas que são praticadas lá em Petrolina. Não podemos estar brincando nesse momento com a consciência das pessoas. O cidadão vai eleger um deputado, um governador no próximo domingo e quer saber a verdade dos fatos. Você nega a verdade dos fatos. Nós vamos criar aqui em Pernambuco 60 mil novas vagas de creche. Eu fiz isso como secretário de Educação, a gente ampliou a escola em tempo integral, a escola técnica, botamos programas para dentro da educação como Ganho Mundo. Então nós vamos focar agora a nossa ação em criação de creche. Serão 60 mil vagas de creche da gente como governador do Estado. Candidato Miguel Coelho, o senhor tem 1 minuto e 39 segundos para sua réplica. Fala a pessoa que nunca abriu sequer uma vaga de creche e foi secretário de Educação do Estado. A gente não pode cair nessa conversa mole, mas em respeito a você que está nos assistindo, eu quero falar com você. Vou deixar Danilo de lado um pouquinho para ele se acalmar. Basta. Pernambuco hoje tem uma educação que precisa ser enxergada e de uma forma integrada. Da gente poder dar oportunidade do ensino superior, da gente poder dar oportunidade do curso técnico, chegar no ensino médio, para que a gente possa garantir aos nossos jovens a oportunidade do primeiro emprego, que hoje ele precisa desse emprego para ajudar a sua família, para poder ajudar a si próprio, para poder sonhar grande e poder cuidar do seu bem-estar e cuidar das pessoas que ele tanto ama. E isso só é possível através de emprego. Mas eu quero falar de outro tema aqui que é tão importante, a questão do transporte público. As pessoas aqui ficam falando da licitação de Petrolina. Enfrentar a empresa e dono de ônibus é negócio para caba macho, para a pessoa que tem que
tem que ter pulso. A empresa que entrou na justiça é choro de derrotado que não quer perder o contrato. Mas não adianta não. Lá em Petrolina, quem perde, perde. E a gente se preocupa sempre com o usuário, que hoje está pagando uma tarifa menor do que Caruaru, por exemplo, que hoje tem um serviço de ônibus com a frota mais nova do que a região metropolitana, e que hoje tem Wi-Fi, tem acessibilidade, tem elevadores para pessoas com deficiências. A gente faz a mudança com atitude, com coragem. Mudei o transporte público em Petrolina, mesmo sob ameaça de morte. Vou mudar em Pernambuco. Não adianta tentarem me intimidar ou tirarem meu foco com a baixaria. A minha prioridade é cuidar, mudar e transformar Pernambuco junto com você. Vamos para o 6º tema desse bloco. Coloco com temas determinados. Sortear o 6º tema agora. Habitação. Quem pergunta agora é a candidata Raquel Lira. Candidata, quem a senhora escolhe para responder a pergunta sobre habitação? Eu escolho o candidato Danilo Cabral. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Danilo Cabral a partir de agora. Candidato, em Pernambuco, milhares de pessoas moram em condições subhumanas, né? E sem condições de dignidade de vida. Veja só, eu estive na comunidade do Bode, eu estive no Jardim Monte Verde. Pernambuco prometeu muito o governador Paulo Câmara, mas entregou em 8 anos pouco menos de 4 mil habitações. O que foi que houve errado? Você vai continuar da mesma forma do que o governador Paulo Câmara, sendo continuidade do governo dele? Candidato Danilo Cabral, o seu tempo passa a contar a partir desse momento, lembrando que são 2 minutos e 30 segundos. Raquel, os 16 anos do governo da Frente Popular entregaram mais de 35 mil casas aqui no estado de Pernambuco. Só eu, como secretário das cidades, eu entreguei mais de 16 mil casas na região da Mata e aqui no Recife, depois daquelas enchentes. Isso só foi possível graças a uma parceria que naquele momento existia do governo do estado com o governo federal, que foi financiada através do programa Minha Casa Minha Vida. Esse que é o principal instrumento de financiamento da política pública da habitação. Infelizmente, o governo do presidente Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Vida. Só para te dar um dado, lá atrás, em 2014, nós tínhamos uma execução de 11 bilhões de reais do programa Minha Casa Minha Vida. Neste ano, o governo Bolsonaro investiu apenas 50 milhões de reais do programa Minha Casa Minha Vida. A gente viu que o presidente Lula já anunciou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. E mais importante, com os critérios que eram estabelecidos lá atrás, porque o presidente Bolsonaro também acabou com o financiamento de casa para quem ganha de 1 a 3 salários mínimos. E nós temos propostas objetivas também para que a gente possa fazer chegar a essa faixa de renda da população. Candidata Raquel Lira, a senhora tem 1 minuto a partir desse momento para a sua réplica. Na verdade, candidato Danilo, o senhor se refere às entregas feitas durante o governo Eduardo Campos. O governo Paulo Câmara entregou menos de 4 mil habitações em Pernambuco. Em Caruaru, para se ter ideia, a gente entregou em 5 anos 4.500 casas. Mas são 4.500 vidas de famílias transformadas. Trocamos casa de taipa por casa de alvenaria, tiramos muitas pessoas de áreas de risco. O que se o governo do estado de Pernambuco tivesse feito, teria certamente evitado muitas das mortes que aconteceram ao longo desses últimos anos. Não dá para fazer discurso dissociado da prática. Eu fiz com sensibilidade, com capacidade de liderança e independentemente de quem fosse o presidente da República, fomos buscar recurso para isso. Não adianta terceirizar a responsabilidade. Precisa colocar dinheiro no orçamento para construir habitação e fazer. É isso que farei em Pernambuco. Concluirei as obras inacabadas, 10 mil unidades habitacionais e faremos pelo menos 50 mil para tirar as pessoas da área de risco, 50 mil novas casas em Pernambuco. É assim que se transforma. Candidato Danilo Cabral, o senhor tem agora 1 minuto e 24 segundos para sua réplica. Raquel, eu vi que você não prestou atenção na minha fala. Eu disse que eu entreguei 15 mil casas, 3 vezes mais do que você entregou. Isso não é terceirização, não. Eu fiz. Como fiz como secretário de Educação, tirei a educação de Pernambuco dos últimos lugares em qualidade de ensino e coloquei, como saiu esta semana, entre as melhores do Brasil. Eu sei fazer, eu não só sei falar, não. Eu aprendi a fazer. Eu aprendi a juntar sonhos, gente e capacidade de fazer. Por onde eu passei, eu agi assim. E na questão da habitação, nós vamos também avançar nessa política. Qual é a nossa proposta para que a gente possa falar para o futuro? A gente vai constituir aqui em Pernambuco um fundo para fazer contrapartida de investimentos em política de habitação. Isso foi um diálogo que eu fiz, inclusive, com o Sinduscom. 1% da receita corrente líquida do Estado só para financiar projetos de habitação e contrapartida para a execução. E também um subsídio para essas faixas de famílias que estão de 1 a 3 salários mínimos,
para que a gente possa garantir que ela dê a entrada na casa e fique no máximo uma prestação de R$300. Esse é o compromisso que nós temos com o programa de habitação. E claro, tudo isso vai ser possível, e você reforçou, do porquê do reencontro de Pernambuco com o Brasil. Você falou que essas coisas aconteceram lá atrás com o Eduardo. É verdade. Eduardo teve a chance de governar com um presidente aliado, né, que ajudou o Pernambuco. Foi Lula que trouxe essas casas quando veio as enchentes aqui lá atrás. Foi ele que ajudou. Diferente do Bolsonaro, veio aqui, deu um passeio de helicóptero, disse que ia deixar R$1 bilhão e não deixou nada. É por isso que a gente precisa fazer esse reencontro de Pernambuco com o Brasil. Lula vai ser presidente e eu serei governador. Vamos ao sorteio do último tema deste bloco. 6 temas já foram sorteados, então esse é o 7º tema desse bloco. Emprego. Quem pergunta agora é o candidato Pastor Wellington. Candidato, quem vai responder a sua pergunta sobre emprego? Lembrando que os candidatos Miguel Coelho e Danilo Cabral já responderam 2 vezes nesse bloco. Candidato. Raquel Lira. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta sobre emprego para a candidata Raquel Lira. Raquel, a gente sabe que em Pernambuco hoje a geração de emprego é negativa, né? Hoje em Pernambuco se fecha mais vaga de emprego do que se cria. Temos mais de 50% da população vivendo na informalidade, um verdadeiro caos. Pernambuco é o estado do já teve e do já foi. Pernambuco é considerado hoje o pior estado de investimento para empreender do país. Qual é a tua proposta para a geração de emprego para Pernambuco? Candidata Raquel Lira, seu tempo passa a contar a partir deste momento para a resposta. Eu quero falar com você que está em casa e que tem dificuldade de saber, muitas vezes, qual é a refeição que vai servir para o seu filho no próximo horário de almoço. A verdade é que 2 milhões de pessoas em Pernambuco passam fome. A gente tem o estado mais desigual do Brasil. Estamos aqui na região metropolitana. Andei por ela inteira e vi em muitas casas o retrato da fome e da desigualdade. Mulheres com filhos pequenos. Olha, de cada 4 crianças de Pernambuco, nós temos uma que está passando fome. E a gente só supera isso se a gente cuidar de gente, tiver a capacidade de conseguir eliminar as barreiras que afastam o Estado da população e chegar junto dela. E é assim que nós vamos cuidar da população do nosso Estado. Eu fiz em Caruaru. Batemos recorde de geração de emprego com carteira assinada dos últimos 20 anos, depois da pandemia, em dezembro de 21. E é assim que nós vamos fazer em Pernambuco também. Candidato Pastor Wellington, o senhor tem 1 minuto para réplica. Raquel, eu acredito que essa oportunidade que nós temos de entrar na casa do cidadão, que está até uma hora dessa nos acompanhando aqui, para ouvir aquilo que de fato são propostas viáveis. A gente sabe que o problema existe, a gente sabe que emprego, para se gerar, precisa atrair investimentos, precisa atrair indústria, precisa atrair empresa. O estado que é considerado hoje o pior estado do Brasil para se empreender, dificilmente vai ter, de fato, emprego gerado para que possa empregar o cidadão pernambucano. Caruaru é uma cidade que vive muito na informalidade, a gente vê a dificuldade do pequeno empreendedor de viver lá. A gente sabe que você administrou Caruaru por 6 anos e a gente sabe que essa dificuldade, de uma maneira ou de outra, continua. Em se tratando de Pernambuco, a coisa é muito mais grave, evidentemente. E aí é importante que você deixe aqui a sua proposta, aquilo que de fato você quer implantar para resolver o problema de Pernambuco. Candidata Raquel Lira, a senhora tem 1 minuto e 29 segundos para sua tréplica. Aquilo que o candidato enxerga como dificuldade, eu enxergo como uma grande oportunidade. Pernambuco tem uma riqueza enorme, tem um povo trabalhador, homens e mulheres que de sol a sol trabalham na informalidade, muitas vezes sem ter o apoio do poder público. Nós vamos enxergar a realidade de Pernambuco todo, seja do polo têxtil do Agreste, do polo da Bacia Leiteira, do Sertão ou do Agreste Meridional, o polo da apicultura lá em Morelândia, a nossa riqueza cultural, o potencial do nosso turismo, da nossa cultura, da nossa história. Pernambuco é um estado riquíssimo e tem uma gente trabalhadora. O estado precisa chegar junto de diversas formas, fazendo o maior programa de qualificação profissional da nossa história. Eu fiz em Caruaru e nós vamos fazer em Pernambuco, utilizando creche, centros de qualificação profissional. É o programa Bora Empreender. Para quem quiser abrir o seu negócio, nós vamos dar crédito fácil, desburocratizado. Nós vamos, ao longo do tempo, investindo em estradas, no acesso à água, para permitir que essas pessoas possam escoar a sua produção. Nós vamos investir na agricultura familiar, chegar próximo do homem e da mulher que vivem no campo
hoje no abandono, esquecidos. Vamos trazer reestruturação do IPA, trator, aração de terra, distribuição de semente, eliminar o intermediário, como fiz em Caruaru, abrindo feira da agricultura familiar, galpão da agricultura familiar. O que temos hoje é um Estado que cobra muito imposto, mas não chega na vida do povo. A gente vai transformar Pernambuco em uma grande terra de oportunidade. O candidato Danilo Cabral pediu direito de resposta quando o candidato pastor Wellington falou sobre o envolvimento de Danilo Cabral e do partido dele com desvio de dinheiro público. A equipe analisou e decidiu que não cabe direito de resposta porque o candidato Danilo Cabral teve direito a responder após a afirmação do pastor Wellington. Voltamos daqui a pouco com as considerações finais de cada candidato. Até já.